O significado permanente do Pentecostes, por T. Austin Sparks. Leitura. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como o de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Muito admirados, exclamavam: "Como isto é possível? Estes homens são todos galileus e, no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Estão aqui partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e de regiões da Líbia próximas a Cirene. Visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, e todos nós ouvimos estas pessoas falarem em nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez." Admirados e perplexos, perguntavam uns aos outros: "Que significa isto?" Outros, porém, zombavam e diziam: "Eles estão bêbados." Então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão: "Ouçam com atenção todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém. Escutem o que lhes digo. Estas pessoas não estão bêbadas, como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. Naqueles dias, derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão. Farei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se escurecerá e a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Povo de Israel, escute! Deus aprovou publicamente Jesus, o Nazareno, ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele, como vocês bem sabem. Ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Mas Deus o ressuscitou, libertando-o dos horrores da morte, pois ela não pôde mantê-lo sob seu domínio. A respeito dele disse o rei Davi: "Vejo que o Senhor está sempre comigo, não serei abalado, pois ele está à minha direita. Não é de admirar que meu coração esteja alegre e que minha língua o louve, meu corpo repousa em esperança. Pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirás que o teu santo apodreça no túmulo. Tu me mostraste o caminho da vida e me encherás com a alegria de tua presença." Irmãos, permitam-me dizer com toda a convicção que o patriarca Davi não estava se referindo a si mesmo, pois ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo ainda está aqui entre nós. Mas ele era profeta e sabia que Deus havia prometido sob juramento que um de seus descendentes se sentaria em seu trono. Davi estava olhando para o futuro e falando da ressurreição do Cristo, que não foi deixado entre os mortos, nem seu corpo apodreceu no túmulo. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou e todos nós somos testemunhas disso. Ele foi exaltado ao lugar de honra, à direita de Deus, e conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo que ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. Pois Davi não subiu ao céu e, no entanto, disse: "O Senhor disse ao meu Senhor, senta-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés.
Portanto, saibam com certeza todos em Israel que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. Atos 2, 1 a 36. Pois o menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo estará sobre seus ombros, e ele será chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Isaías 9:6. Eu lhes digo a verdade. Alguns que estão aqui neste momento não morrerão antes de ver o Filho do Homem vindo em seu reino. Mateus 16:28. Pois Davi não subiu ao céu e, no entanto, disse: O Senhor disse ao meu Senhor: Sente-se no lugar de honra à minha direita. Atos 2:34. Pois é necessário que Cristo reine até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo de seus pés. 1 Coríntios 15:25. Atos é preeminentemente um livro de princípios, e é exatamente aqui que muitas vezes erramos ao procurar a repetição da forma pela qual esses princípios foram expressos. As formas de expressão mudam, mas os princípios permanecem. Embora o Senhor possa fazer algo novo, Ele não usará necessariamente a mesma forma, mas o fará com os mesmos princípios. Esses princípios são eternos, imutáveis, eles permanecem para sempre. Muitas vezes queremos uma repetição do Pentecostes na forma que tomou então, de manifestações e manifestações externas. O Senhor fará uma coisa nova, e as coisas básicas para a sua atividade serão sempre básicas para a sua atividade. Princípios e não formas são as coisas que devemos procurar. A base de tudo no Pentecostes é centrada e relacionada a uma coisa: a entronização do Senhor Jesus no céu na plena virtude de seu triunfo universal. Até agora, seu triunfo universal não atingiu seu fim completo. Senta-te à minha direita até. Salmo 110, 1. Ele se senta lá em virtude de seu triunfo universal. E esse triunfo nesta era está chegando ao fim. Até. 1 Coríntios 15, 25, 26. Pois ele deve reinar até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele deve reinar até. Seu reinado já começou. Tudo o que aconteceu no Pentecostes centrou-se nisso e se relacionou com a entronização do Filho do Homem. Atos 2, 22, 32 a 36. Varões israelitas, ouvi estas palavras. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus. A este Jesus Deus ressuscitou, sendo, pois, exaltado pela destra de Deus, e, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Portanto, toda a casa de Israel saiba com certeza que Deus o fez Senhor e Cristo. Este Jesus a quem vós crucificastes. Esse é o centro, pivô e coração de tudo o que aconteceu no Pentecostes. Muitas vezes nossa atitude sugere que o Senhor Jesus dificilmente está à altura da situação e que principados e potestades e o diabo têm domínio e autoridade, ou que é uma luta muito grande com um resultado quase duvidoso. O Pentecostes representa o início da soberania celestial do Senhor Jesus, e alguns deles viram o Filho do Homem entrar em seu reino antes de provarem a morte. Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus chegar com poder. Marcos 9, 1. O Pentecostes apresenta uma crise e um clímax, ligados aos quais há um grande número de coisas. Em Atos 2, veja as diferentes conexões com as Escrituras do Antigo Testamento e o clímax delas. Vincular Atos 2 com Efésios 3, 8 e 9. Para fazer com que todos vejam qual é a dispensação do mistério que por séculos esteve oculto em Deus, seja manifestada pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus,
segundo o eterno propósito que Ele propôs em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tracemos as conexões e os clímax. 1. Quanto às Escrituras do Antigo Testamento. 2. Quanto à pessoa e obra do Senhor. 3. Quanto ao treinamento e preparação de seu instrumento, a Igreja. Em primeiro lugar, o clímax em relação ao Antigo Testamento. Observe como é retomado neste registro em Atos 2 e leia Lucas 24, 26, 27 e 44. Não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, ele interpretou-lhes em todas as Escrituras as coisas a seu respeito e disse-lhes: Estas são as minhas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que era necessário que todas as coisas se cumprissem, as quais são escritas na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos a meu respeito. Pentecostes relacionado com todas as Escrituras do Antigo Testamento. E foi o clímax de tudo o que havia sido escrito. O Espírito Santo veio com a plena virtude de tudo o que havia sido escrito no Antigo Testamento a respeito de Cristo para torná-los reais e cumpri-los. Trazer essas realizações para a experiência pessoal do crente. O advento do Espírito Santo foi para tornar todo o Antigo Testamento um cumprimento manifesto na pessoa de Cristo Jesus. Neste registro de Atos 2, há uma divisão e abertura do significado das Escrituras. Joel, qual era o fardo da palavra para Joel? O dia do Senhor. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Isso é aquilo, o dia em que o Senhor entrou em si mesmo. Falamos de ter nosso dia, o Senhor vem em seu dia. Pentecostes é o Senhor entrando em seu dia. Ele está entronizado, e este dia do Senhor é dividido em duas partes. A primeira ocorreu no Pentecostes, e a última parte está no livro do Apocalipse. Pentecostes foi a introdução do dia do Senhor no lado da graça de sua soberania. E no Apocalipse é ao lado do julgamento de sua soberania. Um dia, mas em duas metades. E tão certo quanto o Senhor Jesus começou o seu reinado na graça, ele certamente usará a barra de ferro para esmagar as nações em julgamento que resistem e rejeitam seu reino na graça. O dia do Senhor está em nossos corações agora. Ele é o Senhor soberano. E assim ele é oferecido às nações em graça. Mas também temos uma mensagem de autoridade, e se houver uma recusa de sua graça, deve haver um reconhecimento dessa soberania no julgamento, porque tudo confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, 9, 11. Em outra parte do mesmo registro, a ligação é com Davi e Salomão. Com Davi e Salomão, você introduziu uma revelação de graça, glória e maravilha. Precisa de duas pessoas para ilustrar o reinado e a obra do Senhor Jesus. E você entra no Pentecostes, onde tem seu cumprimento e realização espiritual. Davi e Salomão são tipos da pessoa do Senhor Jesus em sua obra e reinado. Ele é Davi e ele é Salomão, mas transcende a ambos. Ele assume tudo o que é típico neles e o cumpre em sua própria pessoa. Pentecostes é o clímax das Escrituras do Antigo Testamento a respeito de Cristo. Agora, quanto à pessoa, vida e ensino do Senhor Jesus nos dias de sua carne. O Pentecostes foi um reconhecimento e uma prova de que Cristo veio a ser tudo o que ele ensinou e tudo o que fez. Todo o valor espiritual disso vem pelo Pentecostes em sua plena vindicação. Sua vindicação de soberania é estabelecida pelos resultados morais e espirituais do Espírito Santo entrando na vida de um filho de Deus e transformando-o, fazendo-o conhecer em experiência, não por argumento intelectual,
a vida de seu triunfo soberano, aquele reino interior em vida por Cristo Jesus. Tudo o que o Senhor Jesus ensinou e fez é vindicado pelo Espírito Santo ao operar na vida do crente a vitória daquela vida ressurreta do Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi vindicado por uma poderosa experiência do Espírito Santo. É o valor espiritual e moral da pessoa e o trazer os frutos disso pelo Espírito Santo para a vida. É a mudança que o Espírito Santo faz na vida moral, que é a vindicação do Senhor Jesus. Você não pode divorciar responsabilidade moral e experiência espiritual. Não há justificação assim, mas caos e contradição. Pentecostes é o clímax da pessoa, obra e ensino do Senhor Jesus nos dias de sua carne, pois dá valor espiritual e moral àqueles em quem ele habita, isto é, provado em experiência pelo Espírito Santo. Por que o Espírito Santo veio? Fazer experimentar na vida, pelo mesmo Espírito Santo, tudo o que Jesus é para o crente. Esta é a obra progressiva e construtiva do Espírito Santo, a transformação de homens e mulheres. O Pentecostes foi um clímax em relação ao treinamento e preparação de um instrumento. O primeiro capítulo termina com a apresentação desse instrumento, a conclusão do apostolado com a inclusão de Matias. Um instrumento havia sido treinado e preparado para a obra contínua do Senhor entronizado. Esta preparação é em 3 partes. 1. Nos dias de sua carne. 2. Os 40 dias após sua ressurreição. 3. Os 10 dias após sua ascensão. A primeira parte do treinamento, nos dias da sua carne. 1 ano depois de iniciar seu ministério público, ele chamou e treinou por cerca de 2 anos aqueles que ele escolheu. Quais foram as principais características desse período de treinamento? Primeiro, uma visão e uma audição sem entendimento, uma coisa muito real. Ao lermos os evangelhos, vemos que foi um tempo de depósito de um estoque subconsciente de ações e palavras não compreendidas. Mas o Espírito Santo não trabalhou nisso depois? O que significa a vinda do Espírito Santo em nossa vida? Uma explicação de quem é Jesus. Ele receberá do que é meu e vô-lo anunciará. E até que ele venha, as palavras não terão aquela força potente, o Espírito da vida. Em segundo lugar, sendo permitido participar das obras e poderes sobrenaturais e receber lampejos de revelação espiritual. Carne e sangue não te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Apenas flashes, passando imediatamente, mas sabendo algo sobre os poderes da era vindoura. Obtenha o princípio disso. Muitas vezes o Senhor antecipa as coisas para nós, e então as encontramos caindo na morte. Mas isso é treinamento, e tem que ser para nos tirar. Nossa carne segura disso. É um princípio de treinamento, e assim o Senhor nos coloca em cooperação espiritual com o que Ele está fazendo. O Pentecostes é necessário para colocar as coisas em outro reino, onde o eu está totalmente fora e o Senhor está totalmente dentro. O Pentecostes é o clímax disso. Tudo isso foi acompanhado e levado a um completo colapso e falha pessoal por parte dos discípulos. Eles falharam com ele o tempo todo. Veja-os com a mulher cirofenícia, perturbada com problemas, clamando a eles, tenha piedade de mim. E eles rogaram-lhe, dizendo, mande-a embora, porque ela clama por nós. Novamente, Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu o perdoarei? Até 7 vezes? Eis que deixamos tudo e te seguimos. O que teremos então? Barganhando para conseguir mais do que desistiram. E não nos importando com os outros, apenas sejamos os primeiros. Ambição por um lugar de destaque. Este não é o espírito daquele que se esvaziou e se humilhou até a morte de cruz. Agora o Pentecostes vem para descartá-los totalmente. Não são mais eles mesmos, mas ele.
Agora eles podem seguir até a morte, agora eles podem perdoar. O pessoal se foi. Seus interesses não são mais o predominante mesmo nas coisas de Deus, mas única e totalmente sua glória a qualquer custo. Pentecostes exige esse fundamento. Fala desse fundamento. Estamos acabados. Não há lugar para a mera força da alma aqui. A força da alma nas coisas de Deus é uma negação do Espírito Santo. Ele é o Espírito da vida em Cristo Jesus. Romanos 8:2. Não são mais nossos esforços, nossas conquistas. Estamos fora disso. E é daqui em diante. O Senhor o fez. Isso é Pentecostes. O Senhor está procurando obter um instrumento por meio do qual apresentar o Senhor Jesus às nações como príncipe e salvador. Atos 5:31. E primeiro deve haver uma compreensão da soberania absoluta do Senhor Jesus na vida antes que possa haver tal apresentação dele às nações. A contradição na vida traz fraqueza no testemunho e não pode haver decisão na oração estando em contato com o trono. Onde há alguma contradição, a autoridade na oração é paralisada. Tudo isso é preparação e treinamento para ganhar um instrumento para o Senhor entronizado, para suprir sua necessidade e estabelecer sua soberania na terra. A segunda parte do treinamento, os 40 dias após a ressurreição. Esta é outra fase de seu treinamento. Observe a característica disso. Foi um estabelecimento em sua experiência do que ele disse que era ressurreição em pessoa. Nos dias de sua carne, ele reivindicou poder sobre sua vida. Ninguém a tira de mim. Eu tenho poder para dá-la e tenho poder para tomá-la novamente. Este mandamento recebi de meu Pai. João 10:18. E por 40 dias ele estava estabelecendo em sua experiência o que ele disse que era, e tudo o que ele afirmou ser. Teria sido uma catástrofe sem aqueles 40 dias. Eles teriam perdido a realidade da presença viva do Senhor. Foi também o estabelecimento para eles de tudo o que ele havia prometido em relação à sua ressurreição. Eu nunca te deixarei. Eu estou com você sempre, todos os dias. Porque eu vivo, vocês também viverão. Ele havia feito muitas promessas com base na ressurreição e voltou e estabeleceu todas elas, estabelecendo neles uma fé em um Senhor ressuscitado, vivo e presente, e não apenas em um Jesus histórico. Em seguida, ele estabeleceu o fato de que ele é o Senhor dos homens, e vemos a abrangência de sua reivindicação. Todas as forças que poderiam ser usadas pelos homens foram trazidas por eles para eliminá-lo, mas ele voltou. O homem não pode se livrar do Senhor Jesus. Ele é o soberano dos homens. Atrás dos homens está o diabo. Ele está envolvido em tudo isso e se exauriu e recorreu à sua última arma, a morte. A resposta para isso é a ressurreição. Eu sou o vivo e fiquei morto, e eis que estou vivo para sempre e tenho as chaves, a autoridade da morte e do Hades. Apocalipse 1:18. Ele estabeleceu sua soberania sobre todos, homens, diabo e morte. Estabeleceu-o em todos os reinos. Este foi o testemunho sendo levado para casa naqueles 40 dias. Sua soberania em todas essas coisas. Ele os estava fazendo conhecer a literalidade de sua pessoa na ressurreição para ser igual à dos dias de sua carne. Ele não era um espírito, mas literalmente tão real em pessoa quanto antes de sua morte. Pentecostes é o clímax da literalidade da ressurreição do Senhor Jesus. Em seguida, a emancipação da limitação de tempo e espaço, ainda treinando um instrumento para a utilidade futura. Ele não está mais limitado por limitações de tempo e está tentando mostrar a eles que, embora não seja visto, sua ausência nunca deve ser considerada garantida. Ele está lá o tempo todo, e não há tempo em que ele não esteja com eles. Em seguida, o estabelecimento no terreno de sua comissão mundial,
40 dias é o período de provação que termina com a exigência de assumir a responsabilidade. Depois de 40 anos no deserto, os israelitas receberam a ordem de ocupar a terra. A terceira parte do treinamento, os 10 dias após sua ascensão. Questões de estágio e treinamento na tomada de responsabilidade. 10 é o número da responsabilidade. Veja as tábuas do tabernáculo com 10 côvados de altura e cobertas de ouro. Aqui você obtém o tipo e o ensinamento sobre a responsabilidade do homem para com Deus. O homem só é capaz de cumprir essa responsabilidade, mas ele é capaz de cumpri-la com base na redenção e no poder da natureza divina. 10 dias foram gastos em oração, entrando e permanecendo em oração, ocupados com nenhum outro fardo. E com toda a revelação que ele nos deu, não deveria nos colocar de joelhos em oração? O Pentecostes não veio um dia antes da preparação completa para a oração. 40 dias de revelação e 10 dias de oração. Uma manifestação clara de si mesmo e o primeiro carregamento dessa responsabilidade em 10 dias de oração. E qual foi o resultado dessa oração? Um impulso por e no poder do poderoso Espírito Santo, revelação da ressurreição, uma visão dos campos brancos para a colheita e, então, uma entrega de si mesmos à oração, até o envio do Espírito. Visão, oração, vá. Sim, essa é a ordem do Senhor. Aqui está uma preparação tríplice, e o Pentecostes é o clímax dessa preparação e o terreno sobre o qual o Espírito Santo vem. Vocês são testemunhas destas coisas, mas esperem até que sejam revestidos de poder do alto. Lucas 24, 48, 49. Até o dia em que foi levado para o céu, depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Atos 1, 2-5. Então voltaram para Jerusalém, todos de comum acordo, perseverando em oração com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. De acordo com o desejo de T. Austin Sparks de que o que foi recebido gratuitamente seja dado gratuitamente e não vendido com fins lucrativos, e que suas mensagens sejam reproduzidas palavra por palavra, pedimos que você opte por compartilhar essas mensagens com outras pessoas, para respeitar seus desejos e oferecê-los livremente, livre de quaisquer alterações, livre de qualquer encargo, exceto custos de distribuição necessários, e com esta declaração incluída.